Agora, na hora da bênção, contando a minha história. Irmão Rodrigo, chegou a hora, hein? Muito bem, estamos aqui, irmão Paulito. É isso aí, de quem é a história de hoje, hein? Hoje é a história do irmão Tiago. Irmão Tiago? De Ilhéus. Ah, de Ilhéus. Não nesse Tiago, não esse Tiago Magreleza aqui. Irmão Tiago de Ilhéus, na Bahia. Bora? Bora, vamos lá. A paz, eu sou o Tiago e falo de Ilhéus, na Bahia. Quero contar aos irmãos como foi que Deus salvou minha família. Meus pais vêm de uma tradição de família toda no candomblé. Aqui na Bahia é muito difundida essa religião. Portanto, cresci dentro dos terreiros e fui consagrado a tudo que é santo desde a minha infância. Meus avós eram donos de terreiro e até a morte estiveram nesse propósito. Inclusive, o casamento dos meus pais também foi em um terreiro. Então você vê que a galera era carregada, né? Hein? Bora lá. Nunca tinha ouvido falar de outra forma de religião senão essa. Quando eu tinha meus 14 anos, na escola, os amiguinhos me falaram de outras igrejas. Isso me interessou bastante, até que um dia fui com eles para conhecer uma igreja evangélica. No meio do culto, perdi os sentidos e quando acordei estava rodeado de gente que me dizia ter manifestado o espírito imundo, demônio. Eu sabia que recebia alguns guias, conforme minha mãe já havia me instruído, mas para mim aquilo tudo era muito natural, afinal eu cresci vendo essas coisas acontecer. Lembro da irmã Ludmila, uma senhora muito amável, que com carinho me explicou o que estava acontecendo. Ela era muito sábia e em momento algum atacou minha religião. Começou a me falar sobre o amor de Jesus e como a vida das pessoas é transformada quando se entrega a Ele. Olha só. Ela me dizia que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que só Ele pode se manifestar em nossas vidas. Enfim, irmãos, começou a me evangelizar, mas nada daquilo fazia sentido para mim. Fui para casa e não comentei nada com os meus pais. Mas confesso que a sensação que tive dentro daquela igreja me fez muito bem e tinha vontade de voltar. Na semana seguinte convidei minha irmã mais velha, que na mesma hora se propôs aí também. Ela contou ter sentido a mesma coisa. Não manifestou nenhum demônio nela, não. Até porque ela não era muito ligada nos trabalhos do terreiro dos meus pais. Irmãos, eu não conhecia Deus. Eu não sabia como me relacionar com Ele. E sempre aquela velha serva de Deus falando com carinho com a gente. Eu confesso que várias vezes que fui na igreja foi por causa da querida irmã Ludmila, que com tanto carinho me recebia. Com o tempo, uma vizinha fuxiqueira da minha mãe contou que eu estava indo nos cultos. E chegando da escola, ela veio me perguntar. Achei melhor não mentir, porque naquela semana o pastor havia falado que Deus não se agrada da mentira. Sem perceber, eu estava sendo influenciado pelas palavras de amor daqueles irmãos queridos. E minha irmã passou a frequentar os cultos comigo. Contei tudo para minha mãe. E na minha inocência, falei todo empolgado do carinho de todos e principalmente dessa irmã Ludmila. Minha mãe não falou nada, mas perguntou bastante dessa irmã Ludmila. Ela se interessou muito. E eu falei o que sabia, achando que ela estaria também interessada. Quando foi naquela madrugada, perdi o sono e vi no quintal da minha casa uma movimentação. Estavam lá minha mãe e minha avó num ritual com um espírito muito mau e matador chamado São Cipriano, eu já ouvi falar, encomendando a morte da querida irmã Ludmila. Temi muito, irmãos, porque sei do que essas entidades são capazes de fazer. Quando minha mãe começou a encomendar o nome da nossa irmã, no meio do quintal, do nada ouvi um grande trovão e choveu muito naquele momento e apagou todas aquelas oferendas. Nenhum espírito desceu e do nada acabou todo aquele trabalho. Ou subiu, né? Porque eles vêm do inferno. Fiquei abismado, irmãos. Aquilo só podia ser manifestação da glória de Deus. Contei para minha irmã e a partir daquele dia decidimos não fazer mais parte de nada daquilo. Fomos à igreja e quando chegamos lá eu quis contar à irmã Ludmila para avisar o que estavam tentando fazer. Ela disse, não precisa me falar nada, meu filho. Sua alma pertence a Deus. E na madrugada que estavam encomendando a minha morte, eu estava no monte orando e encomendando a Deus a sua vida. Santo é o Senhor, glória a Deus, Deus é bom, ele pôs aqui. Irmãos, para resumir, o tempo passou, minha avó do nada faleceu, dormiu e não acordou. Minha mãe teve um derrame e ficou 2 anos numa cama sem andar. E com muita dor e sofrimento, a salvação chegou à minha casa. Em 5 anos, Deus chamou quase 90% da minha família.
Só terreiro de Candomblé foram 6 que fecharam. E hoje a minha casa serve a Deus que fez o céu e a terra. E todos trabalham na obra de Deus, inclusive a minha mãe. Irmãos, creiam sempre no poder de Deus. Sobre a nossa vida não tem espírito imundo que possa fazer nada, porque estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.